Lucas capítulo 10. No final nós vamos ter um momento especial aqui de oração, no último ato deste culto, para que haja provisão abundante na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Há rumores, você tem acompanhado o noticiário, há rumores de que 2015 será um ano muito difícil, e será mesmo. Mas para aqueles que confiam no Senhor, a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Você confia no Senhor ou não? Diga para o seu irmão, você não vai ser abalado. Você vai ser abençoado. É lógico que para isso tem alguns princípios que precisamos semear. Você sabe que essa semana eu postei no meu Instagram a famosa frase do Albert Einstein. Ele dizia o seguinte: insanidade é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Eu não diria amém, eu diria misericórdia. Porque às vezes a gente faz assim, né? O que é insanidade então? É você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Deus está te dando hoje, você que está aqui, é um privilegiado, a oportunidade de você começar de novo. Nosso Deus é o Deus dos recomeços, é o Deus da misericórdia. Então eu e você podemos hoje, eu queria até que você pegasse um bloquinho de papel, aí sempre venha com, pode ser no seu, aquele negócio chamado smartphone também, tem bloco de notas, pode usá-lo também. Mas eu vou dar para você alguns princípios aqui, para que você tenha uma vida abençoada, abundante. E dicas para você que eu tenho colocado em prática na minha vida. Eu estava ali agora sentado, eu falei, obrigado Senhor, porque eu vou falar de algo que eu estou vivendo. Porque eu não falo de algo que eu não viva. Eu postergo, se eu tenho um tema na minha cabeça e não estou vivendo, primeiro eu começo a botar em prática para depois eu falar. Porque é uma incoerência tremenda você falar para alguém, ensinar aos outros e você não está praticando. Então isso que eu vou compartilhar com você, eu tenho, pela misericórdia e graça de Deus, priorizado isso na minha vida e Deus tem sido bondoso para comigo e isso tem mudado a minha vida. Porque às vezes a gente pensa em grandes ações, né? Grandes coisas que precisam fazer para mudar, mas se você fizer as pequenas coisas com constância, com foco e continuidade, as mudanças virão. Então, o Albert Einstein, o sábio Albert Einstein dizia, né? Que insanidade é você fazer as mesmas coisas todos os anos e esperar resultados diferentes. Então você vai ter a oportunidade hoje de ouvir algo que vai ajudar você a fazer diferente, a melhorar a sua atuação para que você tenha um ano 2015 seja o melhor ano da sua vida em todas as áreas. Nós estamos declarando desde a conferência internacional onde o tema foi lançado que 2015 será o ano da plenitude de Deus na nossa vida. Plenitude. Plenitude é você ser completo. Pleno é completo, é cheio, é abastecido. Então Deus deseja isso para nós e eu tenho certeza absoluta que se eu e você praticarmos o que vamos ouvir aqui, e esse mês de janeiro vai ser um mês especial. Mês especial. Domingo que vem o pastor Antônio Carlos Costa estará aqui nos 3 cultos, trazendo esta dinâmica, falando deste relacionamento com as coisas mais prioritárias da nossa vida, que é Deus e a sua palavra. Então eu tenho certeza que a nossa vida não será mais a mesma. Lucas capítulo 10, versículo 38. Abra comigo e vamos fazer a leitura desse texto tão conhecido. E daqui extraímos uma meditação nesta tarde. Depois teremos a ceia do Senhor e logo em seguida teremos um momento especial aqui de bênção para que a plenitude de Deus venha sobre a sua vida financeira. Venha sobre a sua vida financeira e material.
para acabar com todos esses rumores, somente as promessas de Deus na nossa vida. Os justos não temem más notícias, porque seu coração está firme e confiando no Senhor. Salmo 112, 7. Mas vamos aqui no Lucas 10, 38 por enquanto. Jesus e seus discípulos, eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Jesus e seus discípulos continuaram sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Amém? Espírito Santo de Deus, toma esta verdade, este princípio, esse ensinamento, e torna ele prático, torna ele simples, torna ele replicável na nossa vida neste dia, para que possamos começar muito bem este ano de 2015, debaixo da tua proteção e valorizando o que é valor para ti, Pai. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Com a ajuda de um slide ali que nós vamos colocar ali, eu queria pontuar para você algumas coisas que eu queria deixar no seu coração neste primeiro dia do ano. E começar com uma reflexão, que você pensasse e depois comentasse com alguém ao seu lado aí, sobre 3 coisas extremamente importantes para você. Quais são as 3 coisas mais importantes na sua vida? Você é capaz de lembrar delas? Eu sei que você já lembrou, que você é rápido, então agora você vai comentar com a pessoa do seu lado. Falar: as 3 coisas mais importantes da minha vida são essas aqui, ó. Pá, 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 pá. Valendo. Vai. Quais são as 3 coisas mais importantes na sua vida? Momento de conversar agora, momento de interagir. 3 coisas mais importantes na sua vida. Quais são elas? Já deu tempo? Já falou? Esse é o objetivo mesmo, né? A segunda pergunta é: como você valoriza essas coisas extremamente importantes no seu dia a dia? Você falou de 3 coisas importantes. Se elas são importantes, como você enumerou-as como importantes, como é que você valoriza? Como é que você se relaciona com essas 3 coisas mais importantes da sua vida no seu dia a dia? Porque você sabe que nós corremos um risco de declararmos as coisas e praticarmos outra. Esse chama-se o risco da incoerência. Nós falamos algo, mas a prática é outra.
Então, você disse, olha, as 3 coisas mais importantes na sua vida. O que você falou aí? Alguém, por favor, me dê aí uma ilustração. Não precisa se acotovelar assim, gente. Fala um de cada vez. Deus, a família, o que mais? O trabalho, a saúde. Tá. Então, como é que você valoriza isso no seu dia a dia? Na escala de prioridades da sua vida, como é que você encaixa isto? Porque as coisas mais importantes são aquelas que nós fazemos primeiro. Captou? Porque às vezes nós corremos o risco de falar que aquilo é muito importante para nós, mas na prática, no dia a dia, ela fica lá para trás. Às vezes até esquece dela. Esquece da família. Esquece de Deus. Como é que você esquece? Não se relacionando. A saúde, não cuidando da saúde. Se comendo mal, comendo muito, comendo errado, sendo sedentário. Olha, a saúde é muito importante. Tá, o que é que você vai fazer de diferente que você fez em 2014, então em 2015? Então comece amanhã. Amanhã é segunda-feira, né? Segunda-feira é o dia do regime nacional, né? Internacional, mundial. Então comece amanhã. Porque senão você vai correr o risco de ser um insano, fazer as mesmas coisas e se assustar com os mesmos resultados. Então, como é que nós valorizamos isto? Tem um autor que eu gosto muito dele, o Stephen Covey. Eu peguei um resuminho de um livrão dele, um livrão desse tamanho. Um resuminho para você, para deixar bem simples a coisa aqui, no sentido de que como é que nós nos relacionamos com estas coisas importantes e urgentes na nossa vida. Porque a nossa vida é dividida entre coisas importantes e urgentes, não importantes, não urgentes. Então, o segredo para eu e você termos um ano de vitória, um ano abençoado e o melhor ano da nossa vida, nós precisamos colocar isso aqui em prática. Vamos ler juntos ali o título da mensagem de hoje, qual é? Primeiro, o mais importante. Este é o segredo da vida. Quando nós colocamos em prática o mais importante primeiro, tudo o demais se encaixa. É que nem quando você vai arrumar um porta-mala de carro. A técnica apurada de arrumar um porta-mala, você tem que fazer o quê? Colocar o quê primeiro? Os maiores. Coloca, não sabia disso, por isso que nunca encaixa. Pois é. Coloca aquelas malas maiores no fundo. E aí depois você vai colocando as menores. Dá certinho. Se você fizer o contrário, não dá certo. A mesma coisa no nosso dia a dia. E este tema, ele é ilustrado, eu arrumei uma maneira de ilustrá-lo, de forma para você não esquecer. O urgente é ilustrado pelo relógio. O relógio determina o que é urgente. E a bússola, sabe o que é uma bússola? Alguém sabe o que é uma bússola aqui? Alguém viu uma bússola nesse último ano? Raramente, né? A gente é guiado pelo relógio, não é guiado, Renato, pela bússola. A gente é guiado pelo relógio. E isso é um problema. Porque o relógio determina para nós o que é urgente. Toda hora você está olhando o relógio não para, o relógio desperta, o relógio corre. Tem um relógio na minha frente aqui, ó, piscando na minha frente. Então o relógio determina o que é urgente.
Mas a bússola determina o que é importante, porque a bússola determina para onde eu vou, o meu rumo, o meu destino. Então grave isto. O relógio determina o que é urgente e a bússola o que é importante. E a sabedoria da vida é eu e você sermos guiados pela bússola e não pelo relógio. Então vamos caminhar um pouquinho mais aí. Você tem tempo para o mais importante? Nós temos sempre muitas coisas para fazer, não é assim? Você está aqui, já está pensando em coisas que você vai fazer depois. Amanhã cedo você levanta, se você não tomar cuidado, já bate uma ansiedade logo cedo de tanta coisa que você lembra. Você está se trocando, você está se escovando os dentes, já vem o follow-up na sua mente, da sua agenda, de coisas para fazer. Você começa já, a sua respiração começa a ficar curta. Você reparou nisso, não? Sintomas. Meu Deus, eu preciso correr, eu preciso correr, eu preciso correr. É o reloginho, determinando o que é urgente para você. Nós temos muitas coisas para fazer. Nossa tentação é fazer primeiro as coisas que mais nos agradam e não necessariamente as mais importantes. Não é assim? Você está se identificando com isso ou não? É assim ou não? Comigo é assim. É mais gostoso fazer aquilo que é agradável. Nem sempre é mais gostoso fazer aquilo que é importante. Será que se colocarmos as coisas importantes primeiro, vai ter tempo para as outras coisas? É a nossa pergunta. Eu sei que isso é importante, mas não dá. Eu sei que isso é importante, mas agora não dá. Será que se eu fizer isso, aí as demais coisas, e o urgente, e o importante? É sempre essa crise da nossa vida. Caminhando aí. Entre o urgente e importante, existem 4 possibilidades. Todas as atividades que fazemos podem ser classificadas em urgente e importante, ou uma combinação das duas coisas. Todas as atividades que nós fazemos no nosso dia a dia, elas podem ser classificadas dessa forma. Urgente e importante, ou a combinação das duas coisas, conforme nós vamos ver agora. Atividades urgentes, agora eu vou mais devagar. Urgentes e importantes. É aquilo que nós chamamos de inevitável. Você tem que fazer. São as coisas urgentes e importantes que sempre temos que atender, ou o resto não vai para frente. E isso você precisa aprender a identificar no seu dia a dia. No seu ano de 2015, a começar pela segunda-feira de amanhã, segunda-feira. O que é urgente e o que é importante? São as coisas que são inevitáveis. Se você não fizer, aquilo vai comprometer todo o demais. Elas são urgentes e são importantes. Quando você consegue identificar isso, já é um grande passo. Isso é importante e urgente. Então eu vou fazer primeiro. Quando você faz isso primeiro, as demais coisas se encaixam depois. E tudo fica mais leve, e o seu dia rende, e a tua vida flui. A segunda atividade são as importantes, mas não urgentes. Aqui temos o que chamamos de qualidade de vida. São as coisas que realmente vão fazer a diferença em nossas vidas no futuro. São importantes, mas não são urgentes. Por exemplo, uma atividade física, não é importante? Mas não precisa fazer agora. Calma aí. Fala para o seu irmão do lado, calma, não precisa sair correndo aqui agora. Calma. Eu sei que você... Calma. Pode fazer depois, acabar o culto aqui, você fazer. Vai para a academia do seu prédio, não janta hoje, olha que delícia. Aquela pizza você já cancela, come um tomate com sal, um tomatinho, alimenta. Come uma banana, potássio, né? E vai para a academia. Quer dizer, é importante se fazer, mas não agora. São atividades importantes, mas não são urgentes. Tem outras tantas coisas que podem ser enumeradas, depois você vai refletindo sobre isso e vai fazendo a sua listinha. Terceira atividade. São as urgentes, mas não importantes. Isso aqui corrói, consome o nosso dia. Aqui é o lugar da decepção.
É quando você trabalha, mas não tem a impressão de que não está chegando em lugar nenhum. Sabe aquele dia que você correu atrás das urgências o dia inteiro, chegou no final do dia, você está exausto. Aí você olha para trás e fala assim, mas eu não estou realizado. Eu só cansei. Eu corri errado. Sabe quando você corre errado? No futebol tem essa linguagem, né? Quando o time corre errado. Ele cansa e não produz nada. Por quê? Porque faz o que é urgente, mas não faz o que é importante. É o lugar da decepção. Quarto, combinação. Não urgentes e não importantes. Aqui é o desperdício de tempo, energia e recursos. Aquilo nem é urgente, nem é importante. Você já se pegou fazendo coisas que não são urgentes e não são importantes? Você sabe que se você bobear, é isso mais que nós fazemos? E sabe qual é o outro problema? Ailton, a nossa agenda ser determinada pelos outros. Isso é um problema. Se você não colocar prioridades na sua vida, alguém vai colocar por você. Se você não determinar o que é importante na sua vida, alguém vai determinar por você. Há uma história que eu vou até ler para você aqui, de um pastor. Um pastor que colocou uma prioridade, é um pastor muito famoso, não quero citar o nome dele por algumas razões importantes. Num tempo que ele estava assim no auge da sua vida, muita atividade, muito intensa, chegou um tempo que ele falou assim, eu preciso botar minha vida nos trilhos, e eu vou priorizar o tempo com Deus. Então ele determinou que todas as manhãs ele era um cara muito requisitado. Muito, mas muito mesmo. Então, todas as manhãs ele se levantava, fazia o seu café ali, e ia para a oração, para a meditação e tal. E passou um irmão na casa dele, ele morava numa residência, não num apartamento, chamou, uma funcionária dele foi atender, ele falou, olha, o pastor fulano e tal está num tempo de oração, mas é urgente. Eu preciso falar com ele urgente. Então, mas ele está num tempo de oração dele. Então, minha senhora, você não está entendendo. É uma coisa de vida ou morte. O cara estava esbaforido. Aí ela foi lá, interrompeu o pastor que estava no seu quarto e ele foi atendê-lo. Saiu lá fora. Chegou lá, o irmão falou assim, ô, pastor, o que o senhor está fazendo? Ele falou, estou orando, meditando. Já que o senhor não está fazendo nada, vamos fazer comigo uma visita ali, que tem uma pessoa que está precisando ali, está endemoniada, está uma situação muito urgente. Quer dizer, as pessoas não têm. Se você não botar prioridade na sua vida, outros vão botar. Se você não colocar para você mesmo o que é importante, outros vão colocar. E a sua vida e a minha vida vai ser movida pelas urgências dos problemas dos outros. Isto é errado. E aí não adianta você reclamar. Porque há um erro enorme da nossa parte reclamarmos daquilo que nós mesmos permitimos. Então você precisa, tanto quanto eu, em 2015, colocar algumas coisas como valor inegociável na sua vida. É importante, vou fazer primeiro. Primeiro o mais importante. Seguindo aí. A bússola e o relógio e as urgências. As coisas urgentes apelam para o relógio. Você precisa fazer agora, ou senão não vai dar tempo. As coisas importantes apelam para a bússola, conforme nós já dissemos. Se você fizer isso, levará a sua vida na direção certa e seu futuro será melhor. O que vai determinar a sua vida em 2015? A bússola ou o relógio? Você não está muito convicto, né? Ainda bem que ela está convicta aqui. Pelo menos uma criança está convicta aqui. O que é que vai determinar a sua vida em 2015? A bússola ou o relógio? Então tá bom. Caminhando aí? Olha aí, o que é a síndrome da urgência. Vê se você se identifica, conhece alguém assim.
De repente você conhece um amigo que tem vive nessa dimensão aqui, ó. Uma pessoa que é dominada pela síndrome da urgência, ela somente se sente bem se estiver fazendo algo urgente, tratando de alguma crise, resolvendo um problema. Isto cria um vício, sabia? É uma adrenalina. Se não tiver uma urgência, um problema, ela cria. São pessoas que, com o paradigma da urgência na mente deles. É a sensação de resultados imediatos ao resolver crises, nos dá a ideia de que somos importantes e bem-sucedidos. Você passa o dia inteiro sem resolver nenhuma crise, nenhum problema, você se acha um cara normal. Por outro lado, é um símbolo de status na sociedade. A escravidão ao trabalho, por exemplo, torna a pessoa popular. Tem pessoa que se orgulha. 10 anos sem tirar férias. My name is work. Meu nome é trabalho. Meu sobrenome é hora extra. Eu já ouvi essas bobagens várias vezes. Pessoas que se orgulham disso. Por quê? Isso dá uma sensação de realização. É um vício, sabia? Você põe o cara em férias, obriga ele a sair de férias, 3, 4 dias ele já está brigando com a mulher, encrencando com os filhos, que ele não consegue conviver. Você conhece algum amigo assim, não? Conhece, né? Eu tenho um amigo assim, tá? Aquela história. Isso nos justifica, nos dá prazer, também é uma boa desculpa para não lidar com as verdadeiras prioridades da nossa vida. Uma pessoa que tem essa mentalidade, essa síndrome da urgência, ela arruma um grande álibi, uma grande desculpa para não lidar com coisas que são importantes na vida. Ela está sempre correndo, sempre com muita coisa para fazer. Pode reparar. A nossa linguagem do dia a dia. E aí, tudo bem aí? Na correria? Não é assim que o pessoal fala? Na correria, correndo muito? Tem que correr atrás. É correr, correr, correr. É a síndrome da urgência. A gente até se sente mal quando não está correndo e alguém pergunta para você, está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo em paz, sua casa? Tudo em paz. Você se sente até mal responder assim. Dá a impressão que você é zen, né? Você consegue ver Jesus estressado, correndo, agitado, tenso, movido pela urgência? Você consegue ver Jesus assim? Não? Jesus era movido pelo relógio ou pela bússola? Pela bússola. E os cristãos, os mini-cristos, será que não deveriam ser movidos também pela bússola? Caminhando aí? Voltando ao texto agora de Maria e Marta. E aí nós vamos fechando aqui o tema. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Hospedar é receber. Recebeu. Por favor, entre. Senta aí, faça favor. Fica à vontade. Foi isso que ela fez. Ela tinha uma irmã chamada Maria. E esta, quando viu que Jesus estava na casa dela, ao invés dela só deixar Jesus sentadinho na sala lá, com o ar-condicionado ligado, temperatura legal, copinho de água ali do lado, ela fez um pouco mais. Ela sentou-se aos seus pés. Este verbo assentar significa ela parou para dar atenção, ela parou para manter relacionamento, para olhar nos olhos. Você sabe que nós temos um outro problema também quando nós somos escravos da urgência? Nós não olhamos nos olhos das pessoas quando elas falam conosco. Eu já me peguei assim várias vezes. Pessoa falando e aham.
Agora estava no pátio, eu cometi essa gafe aí, para ilustrar para vocês. Tinha 3 falando comigo ao mesmo tempo, e aí não deu para dar atenção para 3. Homem só dá atenção para um de uma vez. Então tinha 3. Eu estava com o Tadeu, chegou o Mauro Eduardo, chegou o Martins, então eu fiz um rolo ali. Mas eu me senti mal. Porque cada ser humano é importante você olhar nos olhos das pessoas quando está falando com elas. Foi isto que Maria fez e Jesus fez com ela. Marta não. Maria chegou, sentou-se aos pés do Senhor, a ouvir os seus ensinamentos. 2 coisas que é extremamente difícil nos nossos dias, e nós, como cristãos, precisamos corrigir isto hoje, tomar uma resolução na nossa vida hoje. Priorizar o importante e ouvir antes de falar. Porque as grandes crises da comunicação, as grandes confusões dos relacionamentos, é porque nós não ouvimos o que a pessoa disse. Não prestamos atenção nas palavras, no sentido das palavras, no tom que a pessoa falou, o que está por trás daquelas palavras, o olhar dela quando ela falou tal coisa. Porque quando você olha nos olhos da pessoa e a ouve apaixonadamente, detidamente, você consegue discernir o sentido daquilo que ela está dizendo. Que muitas vezes as palavras não traduzem, mas os olhos traduzem. O olhar triste traduz, o brilho nos olhos traduz. Então nós precisamos ganhar esse comportamento, ganhar esse comportamento que havia em Maria e em Jesus, que era o mestre de tudo isso. Que Maria parou tudo. E ela disse o seguinte: eu não vou ser dominada pela urgência. Eu vou priorizar o que é mais importante. Mais importante é a presença de Jesus aqui. Eu vou sentar aqui, vou ficar de olho para ele e vou ouvir atentamente o que ele vai me dizer. Sabe, meus amados, nós estamos escravizados pela síndrome da urgência. E corremos o risco de, quando chegamos na nossa casa, um dos lugares onde uma das 3 coisas mais importantes que nós falamos é a nossa família, e nós estamos tão impregnados com essa síndrome da urgência do dia a dia, do trabalho, que nós chegamos em casa e não damos atenção concentrada. É televisão ligada, é rádio ligado, é coisa falada, é internet, é não sei o que, é tudo ao mesmo tempo. Nós precisamos tomar cuidado. Isto detona os relacionamentos e adoece mental e fisicamente. Por isso que cada vez mais gente ansiosa, que a ansiedade chega a um pico tão grande que se torna aquilo uma depressão e vai síndrome do pânico, porque é tanta coisa. 3, 4 casos aqui hoje nós oramos por AVC. Beibac, 3 de manhã, 1 agora. 4 casos só aqui hoje. O que é isso? Hein, Wagner? Pressão. Meta. Cobrança. Nós não conseguimos parar, gente. Nós não conseguimos parar. Ler. Meditar. Conhece esse verbo, não? Ele é antigo. Nós vamos nos matar.
os nossos relacionamentos já estão esgarçando-se, porque nós nem nos entendemos, porque não ouvimos. Mas eu te falei, você já ouviu essa frase? Mas eu te falei, você não prestou atenção. E a pessoa falou mesmo. Principalmente os homens. Quantos homens, sinceramente, já foram chamar a atenção pelos seus filhos ou esposa aqui, dizendo que falou coisa para você e você não ouviu? Levante a mão, não quero nem ver a sua. Hein, Fernandão? É uma loucura. Ou nós diminuímos, ou nós vamos nos matar. Você tem que fazer um plano. Vou falar um negócio que vai incomodar alguns aqui. Você tem que fazer um plano neste ano de trabalhar menos. É claro que eu estou falando isso para os trabalholatras, não para aqueles que não trabalham, não faz nada na vida. Esses gostaram. Oh, eu sabia que ia sair um negócio bom desse cara aí. Não é para você que eu estou falando. É para aqueles que têm essa sobrecarga de trabalho. Trabalhar com mais inteligência. Trabalhar com mais inteligência. Eclesiastes 10:10. Você não vai esquecer desse texto. Diz assim: se o machado estiver sem corte, você deve redobrar a força. Mas o sábio afia o seu machado. Então o que eu estou falando para você aqui é para você afiar o seu machado. Porque quando o machado está sem corte, está cego, você bate na madeira, ela não corta. Você agride a madeira e ela não corta. Perguntaram para o sábio Abraham Lincoln: se você tivesse apenas 5 horas para cortar essa grande árvore, qual estratégia o senhor usaria? Ele disse assim: eu usaria as 4 primeiras horas afiando o meu machado. Nós estamos muitas vezes com o nosso machadinho sem corte nenhum. E estamos batendo, e não está tendo resultado. Escravizados pela síndrome da urgência. A maioria de nós somos como Marta, que andava agitada de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. E o Senhor chamou a atenção dela. Vamos lá no próximo slide. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique venha servir sozinha? Ela foi dar uma dura em Jesus ainda. Porque aqueles que são escravos da síndrome da urgência, eles são legalistas. Eles acham que só eles fazem. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Acho que Jesus até falou calmo, né? Jesus era calmo, né? Marta, Marta. Ah, Marta. Andas inquieta e te preocupas. Na outra versão diz: você está agitada e preocupada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Deixa eu falar uma outra coisa aqui para deixar você incomodado. Será que nós precisamos de tudo isso que nós temos para viver? Será que essa escravidão da urgência, dessa tensão que estamos vivendo, não é porque a gente está se acumulando de coisas que, na verdade, nós até uns anos atrás vivíamos sem elas? Os nossos pais, os nossos avós, nós não temos tempo para saber o nome do vizinho que mora no apartamento de frente. A gente sai com ele no elevador, mas não sabe o nome dele. Bom dia, e olha para o chão. Onde nós vamos parar, gente? Vamos continuar igual?
Vamos fazer tudo igualzinho, fizemos em 2014, 2015, e se espantar com os resultados depois no final do ano? Se alguns de nós chegarmos? Se alguns não ficar pelo meio do caminho? Você sabe que depois de uma grande crise na vida é que a gente muda, né? Depois de um AVC, depois de um câncer, depois de um acidente, depois de uma falência. Como você sabe, vamos mudar antes. Vamos mudar antes. E Jesus disse para Marta, uma coisa só é necessária. Pouco é necessário. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Porque quando você faz primeiro o mais importante, todo o restante se encaixa e fica leve. Você corre com inteligência, você faz, você rende muito mais. Você sabia que eu já vi a história de alguns inventores que estavam ali na sua bancada, não lembro o nome deles agora, não quero citar o nome que corro o risco de errar, mas eu lembro de um deles que estava ali, chegou à exaustão na tentativa de um projeto, ele não chegou a lugar nenhum, ele não conseguiu mais, ele estava exausto, já falou, não tem jeito, eu vou parar. Na hora que ele foi para casa, muitos anos atrás, né, na época antiga, aquelas banheiras assim grandes, aquelas tinas de água, ele encheu de água quente. A hora que ele caiu lá para dentro, morto, a hora que ele relaxou, a ideia veio. Sabe, às vezes as melhores ideias virão na sua mente, na sua vida, quando você relaxar, quando você parar, quando você meditar. Não é intensificar, não. É que nem os atletas, tem que parar. Tem que parar. Não adianta você exigir mais do organismo, tem que parar. Tem o tempo de recuperação, do descanso. Descanso. Conhece a palavra? Estou falando tudo palavra estranha hoje aqui, né? Descanso. Já ouviu falar essa palavra? Descanso. É necessário. Descontração. É necessário. É necessário você encontrar-se com seus amigos e dizer assim, proibido falar de problema hoje, hein? Será que conseguimos? Cuidado com o ativismo. Os ativistas sempre estão muito ocupados com muitos serviços. Os ativistas são críticos em relação àqueles que priorizam o relacionamento com Deus, por exemplo. Os ativistas são críticos. Principalmente quando se trata de relacionamento. Porque o ativismo e relacionamento parece que não combinam. Os ativistas podem se tornar murmuradores, porque eles são performáticos, e eles são legalistas, e eles exigem dos outros. O que você está fazendo? Estou de folga hoje. Como folga? O que você está fazendo? Não estou fazendo nada. Como não está fazendo nada? Então, meus amados, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Primeiro domingo do ano. Para onde nós vamos? Seguindo para acabar aí. Marta escolheu o urgente. Maria escolheu o mais importante. O urgente é o relógio.
fazer coisas para Jesus, o serviço, a produtividade. Isso fez dela uma mulher agitada, inquieta. Quem está movido pela síndrome da urgência é inquieto, é agitado, é preocupado, é estressado e é crítico. Maria, por outro lado, agitada é estar separado, estar afastado. Uma pessoa que está agitada, ela está afastada, a mente dela está afastada. Às vezes ela está até perto de você, mas ela está longe. É entrar num estado de estresse mental. Inquieta é você estar ansiosa ou ansioso, preocupado com muitos cuidados, estar em alerta o tempo todo, alerta o tempo todo. Você não foi criado para estar em alerta o tempo todo. O organismo não aguenta. Você tem que relaxar. Tem que repousar. Preocupada, então, ou preocupado é um distúrbio, uma preocupação, estar mentalmente preocupado. Quer dizer, não entra mais nada, você está preocupado. A informação não entra, você não vê. Você olha e não vê, você passa e não vê, você está preocupado. Está com a cabeça cheia, não entra mais nada. Agora vamos ver Maria. Maria escolheu o mais importante. Foi guiada pela bússola, que é estar com Jesus. Estar com Jesus. Relacionar-se com Jesus. Dedicar a Ele as primícias do seu tempo. Você lá no começo disse que, dentre as 3 coisas mais importantes na sua vida, garanto que você disse que era Deus. E a pergunta agora que fazemos para nós mesmos é: você dedica as primícias do seu tempo para Deus? Você dá a Deus a prioridade na sua vida? Quais são as 5 prioridades da vida de um homem? Todo membro da comunidade da graça sabe de cor. Deus, a esposa, os filhos, o trabalho e o ministério. Todo mundo fala. Se Deus é o mais importante na minha e na sua vida, o primeiro momento do meu dia, do seu dia, é dedicado a quem? A Ele. Não é assim na nossa vida, não é, irmãos? Tem gente sincera aqui, que bom. Se Deus é o mais importante na sua vida, você vai dedicar o primeiro e o melhor do seu tempo a Ele. Se Deus é o primeiro e mais importante na sua vida, você vai dedicar os seus talentos, tempo, talento e tesouro, a mordomia dos 3 T's. Você vai dedicar a Ele o primeiro do seu tempo, o melhor do seu tempo. O melhor dos seus talentos vai ser consagrado a Deus. Você vai dizer hoje, nós vamos fazer essa oração de consagração aqui daqui a pouquinho. Senhor, o meu tempo é teu. Por isso que Moisés orou lá no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, de maneira que nós alcancemos um coração sábio. Por isso que Davi orou lá no Salmo 31, 15. Senhor, os meus tempos, os meus dias estão nas tuas mãos. Por isso que também orou Davi lá no Salmo 5, versículo 3. De manhã, Senhor, de manhã, ouvirás a minha voz, apresentarei a ti as minhas causas e ficarei esperando para ver o que tu falas comigo. Os grandes homens que alcançaram êxito na palavra, eles tinham Deus como sua prioridade. Eles não eram movidos pela urgência. Quando Moisés, que orou no Salmo 90, foi movido pela urgência, ele fez bobagem. E essa bobagem custou caro para ele. No primeiro momento, quando faltou água, ele foi ao relacionamento. Primeiro e o mais importante. Todo mundo pressionando, ele falou, pera, calma.
não vou fazer nada, vou lá ouvir Deus. Senhor, não há água aqui. Estamos no deserto, Senhor. O povo está clamando por água, Senhor. O que faremos, Senhor? Deus falou para ele: Moisés, eu não te dei uma vara, símbolo de autoridade? Está vendo aquela rocha ali, Moisés? Vá lá e bata na rocha. E vai sair água dela. Ele ouviu e obedeceu. O que aconteceu? A água saiu da rocha. Caminharam há um tempo. Seca de novo. Pressão do povo em cima dele. Aí ele não aguentou. De novo. Se deixou mover pelas urgências, pela pressão dos outros. E ao invés de priorizar o relacionamento, ele foi movido pela urgência e pela pressão alheia. E para ajudar, ele chegou e andou mais um pouco e viu uma rocha. Falou com Deus, ele falou com Deus. Interessante isso. Ele falou com Deus. E Deus disse para ele assim: fale a rocha. O que era para fazer na primeira vez? Bater. Agora qual é o verbo? Mudou o verbo, né? Falar. Ele estava tão estressado, tão agitado, tão preocupado, que ele não ouviu. E como ele fez aquela outra vez, deu certo, ele meteu a vara na rocha. Deus falou: alto lá. Eu falei para você falar a rocha. Você foi movido pelas urgências. Por conta disso, Moisés, por causa dessa desobediência, porque conforme o nível de intimidade que se tem, ao que muito é dado, muito será cobrado. Parece tão pequeno isso que Moisés fez, mas ele tinha um nível de intimidade e maturidade que Deus não tolerou, não. Por causa disso, Moisés, por causa dessa irritação sua, essa decisão debaixo de pressão, você verá a terra prometida, mas não entrará. Deixe-se mover pelas urgências dos outros, você vai ver o que vai dar na sua vida. Quando Deus é mais importante, nós dedicamos a Ele as primícias do nosso tempo. Nós paramos para ouvi-lo. Ouvi-lo. Falamos, porque a oração é um diálogo, não é um monólogo. A reza que nós aprendemos é um monólogo. Você fala, sapecou, tá assado, vou embora. Não, mas a oração é um diálogo. De manhã ouvirás a minha voz, Senhor, Salmo 5:3. Apresentarei a ti a minha causa e vou ficar esperando para ouvir o que tu falas comigo. Então, Maria escolheu o mais importante: ouvir os ensinos de Jesus, olhar nos olhos. A boa e a melhor parte que não lhe foi tirada. Porque quando você faz isto, coloca isso em primeiro lugar na sua vida, tudo mais é consequência, é resultado. É uma semeadura maravilhosa. Caminhando para o final. Pode seguir um pouquinho mais. Como você tem administrado o tempo da vida que Deus te deu? O que é mais importante para você? Esse filósofo chamado Ralph Emerson, ele disse que a maneira como usamos o tempo revela quem realmente somos. Quer saber quem é uma pessoa? Vê como ele administra o tempo dela. Isso demonstra quem realmente somos. Caminhando para o fim. Isso que você declarou em termos de o que é importante para você, é o que você faz nas primeiras horas do seu dia? Deus é importante para você? Se Deus é importante para você, você a partir de amanhã não sairá de casa sem ter o seu tempo com Deus. Simples assim.
Mas eu tenho muita coisa para fazer. Levante mais cedo. Jesus tinha uma demanda enorme. E às vezes ele não tinha tempo. E Marcos 1,35 diz que ele levantava-se de madrugada para orar sozinho. Porque a pressão e a demanda era gigantesca em cima dele. O que você precisa da ajuda do Espírito Santo dos seus irmãos para mudar? Prioridade é eleger o que vem em primeiro lugar na nossa vida. Ou seja, o que é mais importante para nós. Prioridade não é o que você fala, é o que você age. Se você fala que Deus é prioridade e sai correndo para o trabalho em primeiro lugar, você está mentindo. Prioridade é aquilo que você faz primeiro. E a prioridade é determinada pelas nossas ações, não pelas nossas palavras. E o último slide. Primeiro, o mais importante. Vamos ler juntos ali, Provérbios 3, versículo 9 e 10, na versão da Bíblia Mensagem. Vamos lá? Honre o Eterno com tudo o que você possui. Tudo. Eu queria destacar aqui as 3 coisas que você e eu possuímos. Todos nós possuímos essas 3 coisas. Tempo, talento e tesouro. Quais são elas mesmo, para gravar? Tempo. Tempo é igual para todos. Ninguém tem 48 horas aqui, o outro tem 24. Todo mundo tem o mesmo tempo. Talento varia. E tesouro também varia. Mas o tempo é igual para todos. Tesouro fala de finanças. Fala de recursos. O segredo que Salomão nos ensina é para nós honrarmos ao Deus eterno com tudo que nós possuímos. Nosso tempo, nossos talentos e os nossos tesouros. De que forma? Dê a Ele o primeiro e o melhor. Do quê? Do seu tempo. Seus talentos devem ser consagrados a Deus. E o seu tesouro consagrado a Deus. Quando eu e você fazemos isso, olha o que vai acontecer lá. Nosso celeiro se encherá até não dar mais. Nós vamos transbordar, meus amados, em todas as áreas da vida. Deus quer dar a você um ano transbordante, mas para isso você precisa primeiro fazer o que é mais importante.